Graça e paz, pessoal. Esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo sobre o mesmo tema, que eu gostaria de cumprimentá-lo. No vídeo anterior, eu mostrei a vocês que Jesus não foi lá no inferno, muito menos pregar o evangelho aos mortos. E hoje eu gostaria de mostrar mais alguns detalhes, porque alguns dizem que ele não foi pregar o evangelho, mas ele foi lá para tirar de lá os fiéis da antiga aliança que estavam lá. Pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e outros. Eles usam textos como Efésio, por exemplo, que diz que Jesus subiu aos altos céus, mas antes ele desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Então eles tomam esse texto como sendo prova cabal de que Jesus foi lá e trazer cativo o cativeiro, na interpretação desse pessoal, é tirar de lá aqueles que creram, mas estavam presos por algum motivo lá no inferno. Bom, a minha função aqui também é demonstrar que isso não é bíblico. Mas antes disso, no capítulo 4, versículos 5 e 6 de Pedro, dentro do mesmo contexto de Pedro 3, o texto ali pode parecer que realmente Jesus foi lá ao inferno e pregou o evangelho lá aos mortos. E especificamente a uma geração, a geração pós-diluviana, né? Eu não consigo compreender a razão por que ele faria isso. Daria uma segunda chance e uma geração só, a geração pré-diluviana. E nós vimos aqui que a Bíblia não respalda isso. Pregação após a morte, segunda chance, repescagem após a morte. E aconselho você que vá lá no vídeo anterior para que você veja os textos que eu forneci, que eu dei, para a gente possa formar a nossa base. Bom, olha o que diz o texto. 1 de Pedro 4, versículos 5 e 6. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para jogar os vivos e os mortos. Jesus vai jogar os vivos e os mortos. Ou seja, Pedro está falando que Jesus vai jogar aqueles que tinham morrido já na sua época e os vivos. Mas ele vai jogar os mortos enquanto vivos. Ou seja, haverá uma ressurreição e após a ressurreição haverá um julgamento. E no versículo 6 ele diz: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O que ele está dizendo aqui? Foi pregado o evangelho aos que já haviam morrido, aos mortos, tá? Mas enquanto vivos. Nós vimos aqui, então, se nós pegarmos isoladamente esse texto, nós vamos ter que jogar fora todos os outros textos e explicações que eu dei aqui acerca de que Jesus não foi lá pregar o evangelho aos mortos. Tá? Por isso eu estou aconselhando você a assistir o outro vídeo, para que você entenda o que eu estou falando. Porque o evangelho foi pregado a essa gente para que eles não tenham desculpa, para que eles sejam julgados depois. Mas pastor, o evangelho foi pregado lá na antiga aliança? Foi, irmãos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, capítulo 4, explica isso. A palavra evangelho no grego é boas novas, boas notícias. Ele diz claramente, depois você lê lá o capítulo todo, 3 e 4, que o evangelho foi pregado lá no deserto. Aquele povo que Moisés tirou do Egito e conduziu pelo deserto. O evangelho foi pregado. A Bíblia chega a dizer também acerca do tempo de Abraão, que ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então o evangelho ele não começou a ser pregado com João Batista, nem com Jesus e os apóstolos. O evangelho já vinha sido pregado pelos profetas, pelos patriarcas, há muito tempo. É claro que a revelação do evangelho ela foi gradual, né, conforme a luz das profecias foi brilhando, 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 como diz Pedro, até se fazer um dia perfeito.
Então, para que não se confunda com esse texto, o evangelho foi pregado aos mortos no tempo de Pedro, aos que já tinham morrido, mas enquanto vivos. O evangelho foi pregado a eles enquanto eles estavam vivos. Agora mortos, eles iriam passar pelo julgamento, é claro, depois da ressurreição. Como citei, Hebreus 9, 27, que a homem está destinado a morrer uma vez só e seguindo após isso o juízo. Mas o juízo não se segue imediatamente. Haverá as ressurreições, né, e a ressurreição para o juízo final, para o trono branco. E ali então serão julgados os ímpios, aqueles que morreram sem Jesus, que estão mortos hoje. Vamos lá, Efésios 4, que é o texto que eles pegam para dizer que Jesus foi lá não para pregar o evangelho, mas foi lá para tirar de lá os fiéis da antiga aliança, porque eles entendem que levar cativo o cativeiro seria isso. Mas levar cativo o cativeiro é simplesmente uma linguagem para dizer que Jesus venceu a morte, tá? E recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então tudo está em sua posse. Como diz lá na parábola que ele ensinou, o valente estava seguro, guardando a sua casa, com as suas armas, guardando os seus bens. E aí o mais valente foi e manietou aquele valente, tomou a armadura que ele confiava e despojou ele dos seus bens. Ali nós temos uma configuração de guerra, em que Jesus é um guerreiro mais forte que Satã e tomou dele o poder que ele tinha sobre as pessoas que estavam à posse dele, os seus bens. Isso tudo foi feito na cruz do Calvário. No Calvário. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 2,14 o seguinte, que ele despojou os principados e potestades na cruz, expondo eles à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Então foi na cruz que ele entrou na arena com Satã e venceu Satanás, na cruz do Calvário. Ele não precisou descer lá ao inferno para tomar as chaves da morte, as chaves do inferno, tá? Que estaria supostamente da posse de Satanás, como alguns ensinam. E dizem que Satanás não tem poder sobre a sua própria casa. Ora, se o inferno é a casa de Satanás, então não é um lugar de sofrimento para ele. Seria um lar para ele. Mas na verdade, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos como castigo. Todos aqueles que não creem em Jesus irão para a condenação final, condenação eterna. Então vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O apóstolo Paulo está interpretando o Salmo 68, versículo 18. E se nós lermos lá, nós vamos ver o contexto que não tem nada a ver com essa interpretação de que Jesus teria descido lá ao inferno para trazer de lá os fiéis da antiga aliança. Mas o texto fala exatamente da sua vinda, da sua encarnação, do quanto ele se humilhou, descendo até a sepultura, as partes mais baixas da terra, que é a sepultura, vou demonstrar isso, e subiu novamente, sendo glorificado após a ressurreição. Ou seja, o texto fala da sua humilhação. Aquele, o Altíssimo, que habitava a mais alta altura, se humilhou, se fez homem, sendo homem se fez servo, foi para a cruz, morte humilhante, e foi sepultado como um malfeitor, como se fosse um malfeitor, né? Mas Deus providenciou que ele fosse sepultado na sepultura de um rico, mostrando assim que ele não era um malfeitor. Porque na época, os sepulcros, os sepultamentos condiziam com o caráter da pessoa. Uma pessoa indigna não tinha nem direito ao enterro muitas vezes, né? E a pessoa digna tinha um enterro digno. Então vamos lá, diz assim: Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aí eles inferem que aqui é um inferno, e Jesus desceu a parte mais baixa da terra, que seria um inferno. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele está interpretando o Salmo 68, versículo 18, que diz que ele subindo, né? Ele subiu ao céu, mas antes ele desceu e ele conquistou para Deus, como dádiva de Deus, homens. Muito parecido com uma parábola do valente e o mais valente, quando ele despoja Satanás dos seus bens, que eram seres humanos que estavam aprisionados a ele, cativos. Então, Satanás, que é aquele que cativava, ou seja, mantinha em prisão os homens, né? Foi manietado, foi preso. Então, aquele que cativava foi levado cativo. É sobre isso que o texto de Efésios está falando. Isso aconteceu na cruz. Isso não aconteceu supostamente lá no inferno, quando Jesus morreu e em espírito foi lá e pregou os espíritos em prisão. Nada disso. E outro detalhe que eu gostaria de mostrar a vocês. Então eles dizem que os fiéis da antiga aliança foram levados nessa ocasião para o céu, né? Quero ler Atos 2, 34. Porque Davi não subiu aos céus, diz o texto, mas ele próprio diz: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então Pedro aqui, no discurso do Pentecostes, Jesus já havia morrido e ressuscitado, já tinha ido aos céus, tá? Jesus já tinha subido aqui, e Pedro está falando que Davi, a sua sepultura está ali ainda em Jerusalém, seu corpo está lá, ele não subiu ao céu, porque para Pedro, os crentes vão subir ao céu, os fiéis, com o corpo, não é apenas o espírito, e depois na ressurreição o espírito volta para o corpo para subir de novo. Que confusão é essa? Não, haverá um tempo certo para entrarmos ao céu. Jesus falou em João 3,13, ninguém subiu ao céu, somente o Filho do Homem, que está nos céus. Ninguém subiu lá. Ninguém, absolutamente ninguém. Elias, Enoque, não dá para me falar aqui agora, mas Elias e Enoque também estão mortos, eles morreram. Porque a Bíblia ensina que todos têm que morrer. É a sentença do pecado, o salário do pecado é a morte. Depois você lê atentamente Hebreus, aí você se detém no versículo 13, Hebreus 11, 13. Ali diz: todos estes morreram na fé. Ele tinha citado Enoque também, incluindo nesse estes, pronome demonstrativo. E também mais na frente fala também dos profetas, incluindo Elias, no caso, ainda que não cite o nome de Elias, Elias era profeta, dizendo que eles também não alcançaram a promessa. E a promessa ali no texto, está no versículo 10, é a Jerusalém celestial. Então ninguém entrou no céu ainda. Jesus fala isso. Haverá um tempo certo, no arrebatamento, após a ressurreição, entraremos lá. Então, se levar cativo o cativeiro significa que Jesus foi lá no inferno e trouxe de lá os santos da velha aliança, da antiga aliança, ele esqueceu Davi. Alguém tinha que falar isso para ele, porque Davi não subiu e ninguém subiu segundo o próprio Jesus, tá? Espero estar sendo claro. Mas o que significa a expressão então no texto, as partes mais baixas da terra? Eu quero mostrar a vocês que essa expressão é usada também para falar do ventre da mulher e para falar também da sepultura. Quero mostrar 2 ou 3 textos que deixam bem claro que essa expressão profundezas da terra, seio da terra, está se falando da sepultura e também em certas ocasiões falando do ventre da mulher. Então Jesus veio dos altos céus, entrou no ventre de Maria, que já é descer às profundezas. E depois ele morreu e desceu ainda mais à sepultura. Preste atenção nesses textos. No capítulo 139, estou correndo um pouquinho, para não ficar muito longo, dos Salmos 139, versículo 15. Salmo 139, versículo 15 diz assim: Os meus ossos
não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Está falando do ventre da mãe dele. E entretecido como nas profundezas da terra. Então ele compara, tá, a sua gestação no ventre da mãe, ele compara o ventre da mãe como as profundezas da terra. Tá? Em outras versões, em vez de falar profundezas da terra, fala literalmente ventre. Quando Jonas ele estava lá no ventre do grande peixe, ele ora a Deus e ali ele diz que o Senhor o socorra dentro da sepultura. Ou algumas versões vêm inferno, porque às vezes a palavra inferno é uma referência à sepultura, referência à morte apenas. Porque o inferno é um poder. Lembra que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Ele está falando ali da vitória da igreja sobre a morte. Em Apocalipse fala que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é um lugar literal, um estado de coisas eterno. Então, é uma maneira de... O inferno é uma maneira de falar sobre o poder da morte e as consequências dela sobre a humanidade e o planeta. Tá? Jonas, quando estava no ventre do peixe, ele fala isso. E Jesus compara os 3 dias que ele vai passar na sepultura e não lá no inferno, ou ele teria descido algum momento lá, comparando ao sinal de Jonas. Da mesma forma, Jesus fala, capítulo 12, 40 de Mateus. Da mesma forma em que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, na profundeza da terra. Se Jonas compara o ventre do peixe à sepultura, o seio da terra é a sepultura também. Jesus faz um paralelo, faz uma analogia. Glória a Deus. Então descer às partes mais baixas da terra significa a sua humilhação. Ele se humilhou, se fez homem, morreu na cruz. Da cruz ele foi para a sepultura, mas antes ele nasceu no ventre de Maria. Ou seja, ele já tinha descido para a terra e aí desceu ainda mais, se humilhando. Por isso ele foi exaltado acima de todas as alturas no céu. Glória a Jesus. E para não ficar também muito longo, em Apocalipse 1:18, outros dizem que não, ele não foi lá no inferno para pregar o evangelho e nem foi para tirar de lá os que estavam aprisionados lá, que creram em Deus, mas estavam aprisionados no inferno por algum motivo. Mas alguns dizem o seguinte: não, ele foi lá para tomar a chave da casa do diabo. Como se o diabo morasse lá no inferno, fosse lá dele e ele tomasse as chaves da mão do diabo. Lá em Apocalipse 1:18 está escrito o seguinte. Apocalipse 1:18 diz assim: e o que vive fui morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Em nenhum momento ele disse que foi lá para tomar essas chaves. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por quê? Ele mesmo declarou, após recitar, que foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. O que ele está falando é isso. Ele tem poder para lançar no inferno, ele tem poder também para abrir a porta dos céus. Em outro texto, Apocalipse, ele fala que ele é a raiz de Jessé, tá? A estrela da manhã, e ele tem as chaves de Davi. Não sei se é o capítulo 3 de Apocalipse, eu acho que é o capítulo 3, tá? Quando ele fala que ele tem as chaves de Davi. As chaves de Davi nós encontramos no nome de Davi. Davi, em hebraico. Começa com Dalet e termina com Dalet. E no hebraico arcaico, tá? No hebraico bem antigo, que era desenhos, figuras, a letra Dalet significa porta ou chave, e o primeiro Dalet do nome de Davi significa a chave que abre o reino. E a última letra é as chaves que fecham o reino. Então Jesus, como descendente de Davi, como o Davi eterno, ele tem o poder para abrir o reino, para fechar o reino.
E ele falou isso para os discípulos. Ele deu as chaves do reino para os discípulos e disse para eles que eles tinham o poder de abrir e de fechar. Então, é isso que o texto está dizendo. Não que ele foi lá e tomou a chave. Foi na cruz do Calvário e após a sua ressurreição que ele recebe todo o poder. Um nome acima de todo nome, para que todo o joelho se dobre a esse nome. Glória a Jesus. Bom, irmãos, vou ficando por aqui. Aguarde o próximo vídeo. Espero que você tenha sido edificado, esclarecido aí. Faça o seu comentário. Ajude o canal a crescer. Propague o conteúdo desse canal, porque o intuito é que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possível. Deus te abençoe. Até a próxima.